Deus maravilhoso, Deus tão poderoso, o Senhor é o Senhor, meu Deus, Deus grandioso, cheio de bênçãos para as nossas vidas. Tuas promessas são maravilhosas e se cumprem sobre nós, sempre que nos posicionamos e tomamos a decisão de te obedecer. Se jejuarmos e orarmos, vamos ver as tuas bênçãos. Vamos ter suas promessas em nossas vidas. Se nos colocarmos diante de ti como sacrifício vivo, Senhor Deus, veremos tua vitória em nós. Aleluia, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor é poderoso, o Senhor é soberano. O Senhor é tudo para nós, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque todas as tuas promessas se cumprem na vida daqueles que se colocam diante de ti para viver a tua palavra, para viver os teus princípios, para viver os teus propósitos, para viver aquilo que o Senhor tem colocado para nós dia após dia. A palavra de Deus nos diz que Jesus, certa vez, ele falando com os seus discípulos, ele disse assim: quando vocês jejuarem, façam dessa forma e dessa forma. Ou seja, Jesus estava esperando que a gente jejuasse. Da mesma forma, ele fala assim: quando vocês orarem, entra no teu quarto, tranca a sua porta, fale ao Pai que está em secreto, e o Pai que te vê em secreto te responderá. No livro de Isaías, no capítulo 58, nos versículos de 8 a 12, nós vemos ali 12 promessas de Deus para aqueles que fazem o verdadeiro jejum, para aqueles que se colocam diante de Deus e cumprem com aquilo que ele julga ser o verdadeiro jejum. O profeta Isaías aqui, ele nos fala como que Deus enxerga o verdadeiro jejum, qual seria o verdadeiro jejum. E nesse capítulo de Isaías, né, no capítulo 58, ele vem tratando dessa questão do verdadeiro jejum. E ele nos diz o seguinte, ele nos fala que o verdadeiro jejum, aqui no versículo 3, ele começa dizendo assim: porque jejuamos, dizem, e não o viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram os seus próprios empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, diz Deus? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum?
um dia aceitável ao Senhor? E aqui no versículo 6 ele começa a falar para nós: o jejum que desejo não é este. O jejum que desejo é soltar as correntes da injustiça, é desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper com toda a prisão. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Esse é o jejum que Deus espera de nós. Muitas pessoas estão fazendo jejum simplesmente se abstendo de comida. Ele passa um dia sem comer, talvez até ele se dedique ali um pouco mais à leitura da palavra e até mesmo à oração, mas ele não faz nada por ninguém. Esse jejum dele não produz nada para ninguém. É um jejum que, como nós vemos aqui no livro de Isaías, talvez não agrade a Deus. Sabe, nós temos que procurar em tudo que nós fazemos, nós precisamos procurar a justiça de Deus. Nós precisamos procurar ajudar o nosso próximo, amar o nosso próximo como a nós mesmos, orar por pessoas. Aproveitar o tempo que nós estamos jejuando e consagrando para fazer algo pelos outros. Aqui no livro de Isaías, nesse capítulo 58, a gente vê que é isso que Deus espera de nós em nossos jejuns. Que nós estejamos não só preocupados com as nossas necessidades, mas com as necessidades dos outros. E a partir disso, a partir do versículo 8, Deus começa a dizer que se nós fizermos esse tipo de jejum, Ele promete para nós 12 coisas. 12 resultados, vamos dizer assim, desse jejum que nós fazemos. No versículo 8, capítulo 58 de Isaías, no versículo 8, nós lemos assim: aí sim a sua luz irromperá como a alvorada. Essa é a primeira promessa. A palavra de Deus diz que Jesus é a luz do mundo e que nós somos o reflexo dessa luz aonde nós andamos. Quando nós nos propomos a jejuar e fazemos um jejum que agrada a Deus, Deus diz que a nossa luz ela vai brilhar como a alvorada, como o sol que nasce de manhã. A outra promessa que Deus nos faz é que nós teremos cura imediata. O versículo 8 ele continua dizendo assim: e prontamente surgirá a sua cura. São promessas que Deus faz a nós como resultado do jejum que agrada a Deus. A terceira promessa: a justiça de Deus irá adiante de nós. Versículo 58 continua assim: a sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Olha só, essa é a quarta promessa. A glória de Deus nos guarda por trás e dos lados. A justiça de Deus irá diante de nós e a glória de Deus irá atrás de nós. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito e foi caminhar pelo deserto, mesmo enquanto o Faraó estava perseguindo o povo de Israel antes dele atravessar o Mar Vermelho,
A palavra de Deus nos diz que por trás do povo de Israel tinha uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. E por cima do povo de Israel havia uma nuvem da glória de Deus que cobria o povo. A justiça de Deus ia adiante deles, e a glória do Senhor cobria eles pela retaguarda, pelos lados, por cima. Quando nós jejuamos e nos colocamos diante de Deus, obedecendo os seus mandamentos e fazendo aquilo que Ele diz para nós fazermos, nós tomamos posse dessas promessas de Deus sobre a nossa vida. No versículo 58, no capítulo 58, versículo 9, nós lemos a quinta promessa, que é que Deus nos ouvirá sempre. O versículo 9 ele diz assim: aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Deus ele nos ouve prontamente quando nós estamos obedecendo aquilo que ele quer. Quando nós nos colocamos diante de Deus e fazemos aquilo que ele determina para nós, Deus ele ouve as nossas orações. As nossas orações são ouvidas e respondidas. Continuando aqui no versículo 10, nós lemos que nossas trevas se transformarão em luz. Versículo 10, ele diz assim: se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Nós não teremos trevas nos nossos caminhos. Sabe, muitas vezes nós estamos hoje passando por tribulações, passando por problemas, e nós não conseguimos enxergar a solução desses problemas. Muitas vezes a única coisa que nós vemos é a escuridão que paira sobre os problemas que nós temos. E a palavra de Deus ela nos diz aqui que a nossa luz despontará nas trevas e a nossa noite será como o meio-dia. Nós veremos de uma forma clara. As coisas serão apresentadas a nós de uma forma clara. Será possível a gente tomar a decisão correta para chegar na solução daquilo que nós precisamos. No versículo 11, nós vemos que nós somos guiados sempre por Deus. O versículo 11, ele diz assim: o Senhor o guiará constantemente. O Senhor mesmo nos guia. Ele mesmo se coloca diante de nós, através do seu Espírito Santo, nos orientando e nos guiando por onde nós temos que passar. Sabe, todas essas coisas nos serão concedidas se nós nos colocarmos em obediência diante de Deus. Outra coisa no versículo 11 que Deus promete é que a nossa alma, ela será abastecida por Deus em todos os lugares. Em todos os lugares. Aqui diz: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos, os seus desejos, numa terra ressequida pelo sol. O Senhor fortalecerá os seus ossos. Nós teremos os nossos desejos concedidos. A nossa vontade se tornará igual à vontade de Deus. E isso nos será dado. Isso nos será concedido. Resultado daquilo que nós estamos obedecendo. Nós teremos pleno vigor para a jornada da vida.
É o que diz aqui também. Serão fortalecidos os nossos olhos, os nossos ossos. Nós seremos como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Nós seremos renovados constantemente por Deus. No versículo 12, nós vemos que a nossa descendência será bendita e abençoada. No versículo 12 diz assim: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradias. Nós nos deleitaremos no Senhor e teremos uma vida maravilhosa. Essas são as promessas que Deus nos dá se nós o obedecermos, se nós fizermos o verdadeiro jejum, se nós nos colocarmos diante de Deus para obedecer, para oferecer a Ele, consagrar a Ele a nossa vida através do jejum e da oração, obedecendo a Deus em todas as coisas. Nós precisamos entender que se nós queremos ser vitoriosos, se nós queremos alcançar a vida abundante que Jesus nos promete, nós precisamos nos colocar numa atitude de obediência, numa atitude de sermos verdadeiramente cristãos, verdadeiramente crentes. Pessoas que entendem a palavra de Deus e se colocam numa posição de obedecer a palavra de Deus. Quando nós nos colocamos buscando a Deus em jejum, em oração, nós estamos cumprindo aquele mandamento que diz que nós devemos buscar a Deus sobre todas as coisas. Buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Dessa forma, nós estamos nos colocando de forma a obedecer aquilo que Deus tem para nós. Assim, Deus faz com que os seus propósitos se cumpram na nossa vida. Quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos, tiramos tempo para ler a palavra, tiramos um tempo para jejuar ao Senhor e consagrar a nossa vida a Ele, tiramos tempo para preocupar com o próximo, com aqueles necessitados, aqueles que estão ao nosso redor, precisando de nós. E quando eu falo em questão de necessidade, eu não estou falando só na questão financeira, na questão material. Eu também estou colocando aí a questão espiritual, a questão do emocional, de você poder ouvir uma pessoa, ajudá-la, dar uma palavra de conselho, dar um sorriso, uma palavra de ânimo. Isso também é ajudar o nosso próximo. Nós estamos vivendo dias em que nós pouco nos importamos com as pessoas que estão ao nosso lado. A gente briga muito com Deus, a gente briga muito com as pessoas. Mas nós pouco paramos para olhar para elas e ver aquilo que elas estão necessitando. Quando nós tiramos um tempo para orar, para jejuar, para ler a palavra, nós começamos a ficar mais sensíveis às pessoas que estão ao nosso redor, às necessidades dessas pessoas. O Espírito Santo, ele nos mostra o que as pessoas estão precisando. Ele nos torna mais sensíveis às necessidades daqueles que estão ao nosso redor, principalmente os nossos familiares, principalmente aqueles da nossa casa. Sabe, nós temos passado por dias em que as pessoas têm se preocupado muito com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com o seu dia a dia, com o seu ganha-pão. E têm pouco se dedicado à sua família, aos seus filhos, ao seu cônjuge. Muitas vezes nós vamos à igreja só por compromisso, porque chegou a hora de ir. E nós não temos aquele tempo de parar e falar: não, Senhor, eu vou me dedicar a Ti.
Eu vou me dedicar aqui, Senhor, esse tempo, essa meia hora, esses 40 minutos, eu vou me dedicar totalmente a Ti. Quantas vezes nós vamos à igreja, nós estamos escutando uma palavra e estamos também vendo as redes sociais no celular. Dentro da igreja, muitas vezes no meio do culto, nós estamos ali olhando as redes sociais. E se alguém nos questiona, a gente ainda fala assim: não, é porque minha Bíblia é eletrônica. Mas na realidade você está no WhatsApp, você está nas redes sociais, você está olhando o que está acontecendo e não se dedica 100% a Deus. Mas quando nós passamos por tribulação, muitas vezes nós pedimos a Deus que se dedique 100% a nós. Só que essas coisas nós precisamos entender que Deus ele reage àquilo que nós fazemos. Lembra daquele trecho da palavra de Deus que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á? Todas essas coisas, elas estão ligadas a uma ação nossa. Se a gente pede, Deus nos concede, a gente recebe. Se a gente bate, Deus abre a porta. Então, são reações que Deus tem a posicionamentos que nós temos com Ele. Quando você vai na igreja, quando você vai ao culto, quando você tem um tempo para a palavra de Deus, para oração, para jejum, Deus olha para você e fala: poxa, ele dedica tempo a mim, eu vou dedicar mais tempo a ele. Lembra daquele trecho da palavra de Deus que diz que o reino de Deus é conquistado por esforço? Depende do nosso posicionamento, depende daquilo que nós estamos fazendo. Se nós queremos tomar posse e receber as promessas que Deus tem para nós, como essas 12 promessas de Isaías 58, com respeito ao jejum verdadeiro, ao jejum que agrada a Deus, nós temos que nos posicionar e nos colocar diante de Deus. Dedicar tempo a Ele, estar com Ele, buscar a Deus. A palavra de Deus ela é bem clara, ela diz: buscai e me achareis. A palavra de Deus diz que Deus busca verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se nós não temos tempo para adorar a Deus, para orar a Deus, para jejuar a Deus, para ler a palavra de Deus, como que Deus vai nos achar? A palavra de Deus também diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, buscando aqueles que estão interessados, aqueles que estão buscando, aqueles que estão sedentos da palavra de Deus, das coisas de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios para que a gente volte a ver as curas, as maravilhas, as promessas de Deus se cumprindo nas nossas vidas e na vida daqueles que nos rodeiam. Deus tem promessas maravilhosas para a nossa vida, mas todas elas dependem de um posicionamento nosso. Que essa palavra de hoje venha de encontro àquilo que você tem pensado com relação às promessas de Deus na sua vida. Que ela seja um ponto de reflexão para que você possa ver: será que eu estou buscando a Deus a ponto dele cumprir as suas promessas na nossa vida? Será que eu estou buscando a Deus a ponto das minhas orações serem ouvidas? Será que eu estou me dedicando a Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade,
de uma forma que ele possa me encontrar, porque nós sabemos muito bem cobrar de Deus. Cobrar que Deus não nos escuta, cobrar que as promessas de Deus não se cumprem, cobrar que Deus virou as costas para nós. Mas será que nós estamos fazendo a nossa parte, nos colocando diante de Deus, nos colocando na busca de Deus? Que essa palavra possa nos colocar no caminho certo da busca do Senhor, para que nós possamos receber dele suas bênçãos, suas promessas, aquilo que ele tem preparado para nós, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o canal. Nos ajude a levar essa palavra a muitos outros lugares. Seja um missionário de Deus. Sabe, aqui é de graça, não precisa você pagar nada. Basta você pegar essa palavra e enviar para todos os seus contatos, postar nas suas redes sociais, assinar o canal, dar o seu like, fazer um comentário. E você estará ajudando a palavra de Deus a ser propagada para vários e vários e vários lugares, para várias outras pessoas que poderão estar ouvindo essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você ande, que você faça a diferença com a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.